Estar aqui é um privilégio muito grande. É difícil sair, é difícil o pastor Marcos liberar, mas hoje eu falei com ele, pude falar com ele ontem, e ele nos liberou para estarmos aqui. Mas eu louvo ao Senhor por estar aqui e sentir a presença do Senhor. Está tão gostoso, irmão, está tão gostoso. Se você realmente tiver os seus ouvidos atentos ao que Deus está falando, você com certeza sairá daqui totalmente diferente da forma que você entrou. Porque Deus está respondendo às nossas orações, corações aflitos, corações necessitados. Deus está te sustentando nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, para completar o que Deus está falando em nossos corações. Atos capítulo 9, versículos de 32 ao 35. Deus está nos respondendo, mas existem algumas atitudes que nós precisamos tomar diante daquilo que o Senhor está nos dando. Oportunidades. Deus é um Deus que nos dá oportunidades. E a oportunidade que Deus está te dando nesta noite é você levantar as suas mãos e agradecer. Aleluia. Agradecer. Eu sempre falo isso nas minhas oportunidades. Hino de louvor e adoração é forma de agradecimento. Aleluia. Agradecer. Porque você está com vida, está com saúde. Diante de tudo que está acontecendo, diante da dificuldade que estamos tendo, Deus está nos dando oportunidades de agradecer. Porque o amanhã pertence a Ele. Então, como já foi falado aqui em uma certa ocasião pelo presbítero André Azevedo, eu não esqueça essa mensagem. Viva o hoje. Viva hoje. Diz assim, que aconteceu, Atos capítulo 9, versículo 32 e 35. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou, e viraram todos que habitavam em Lida e Sarana, os quais se converteram ao Senhor. Você pode glorificar o Senhor com essa palavra? Igreja, é bem simples, sem muitas voltas. A gente está aqui diante de uma palavra vivenciada pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro. Eu estou com o apóstolo Paulo na cabeça, porque essa semana eu estava estudando sobre o apóstolo Paulo. E é uma experiência que o apóstolo Pedro estava vivendo, num momento de transição, em na qual, no início do capítulo 9, a conversão do apóstolo Paulo, que era Saulo, essa conversão eu posso considerar a maior conversão do Evangelho, que o apóstolo, no caso, Saulo de Tarso. Se você for ler quem é Saulo era o pior cidadão que poderíamos analisar. O camarada era ruim demais. Mas Jesus encontrou Saulo. E Saulo estava ali sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus para ser um dos apóstolos. Eu posso considerar o apóstolo Paulo, podemos considerar o apóstolo Paulo como o maior pregador do Evangelho, porque verdadeiramente ele viveu o Evangelho de Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que dá continuidade aos Evangelhos. Por quê? Os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram os 4 livros, os 4 Evangelhos vividos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, na qual Ele operou milagres, fez maravilhas, libertou, salvou, perdoou o pecado. Mas quando chega no livro de Atos dos Apóstolos, o Atos dos Apóstolos, o próprio nome diz, são atos vivenciados pelos apóstolos, na qual deu início à igreja primitiva.
que foi constituída pelo apóstolo Pedro, pelo João e por Timóteo. E quando chega nesse capítulo 9, no versículo 32, Paulo está indo a uma cidade chamada Lida. Esta cidade era 50 quilômetros mais ou menos de distância de onde ele estava. Se a gente for estudar mesmo, está bem citada lá pelo profeta Jonas também. Mas ele foi pregar o evangelho naquela cidade, foi visitar aquele povo naquela cidade. Só que quando chegou naquela cidade, ele encontrou um homem totalmente paralítico, há 8 anos, Enéas. Eu estudei sobre esse nome. Enéas significa louvor. Só que Enéas era paralítico, estava 8 anos deitado numa cama, sem receber nenhuma ajuda. Naquela época, o paralítico tinha mais dificuldade que hoje. Hoje, a tecnologia, as coisas, a medicina bem evoluída. Mas naquela época, era uma dificuldade muito grande. Segundo historiadores, segundo comentaristas bíblicos, esse homem estava sem nenhuma ajuda. Paralítico, há 8 anos, sem receber nenhuma ajuda. Estava dentro da sua casa, talvez com a sua alma atrofiada, com a sua mente totalmente turbada, com seu coração vazio, porque não tinha ninguém como se locomover. Ele não tinha como se locomover para lugar nenhum. Imagine uma vida, uma pessoa 8 anos dentro de uma casa, sem receber ajuda. Imagine como estava o estado daquela casa, sem passar nenhuma limpeza, sem nenhum tratamento. Como é que estava a vida daquele homem, Enéas? E pelo símbolo, o significado do seu nome, chamado louvor, as pessoas olhavam para ele. Como é que este homem, que tem um significado tão lindo, tão bonito, está passando por essa situação? Não é assim que acontece com a gente? As pessoas olham para nós e vê a gente pregando o evangelho, cantando, e de repente olha para nós e esse homem, essa mulher, não está passando por adversidade, não está passando por um momento difícil. E como é que ele consegue cantar? Como é que ele consegue adorar? Porque entendemos que Jesus está no controle da nossa vida. Ele está todo momento saciando nossa sede, lavando nosso interior, cuidando da nossa família, cuidando da nossa parentela, cuidando dos nossos vizinhos, cuidando da nossa igreja, cuidando da nossa vida. Você está aqui hoje porque o Senhor Jesus está cuidando de você. Todo momento Jesus está cuidando de nós. E é momento de agradecermos ao Senhor. Só que Enéas estava dentro de uma casa, sem ajuda de ninguém. Só que Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele não perde ninguém de vista. Jesus é tão maravilhoso que Ele olha para nós com seu olhar de misericórdia e vem nos alcançar com a sua infinita misericórdia. Foi assim na vida de Enéas. Estava dentro de uma casa, deitado numa cama, sem receber a ajuda de ninguém, sem receber a palavra de ninguém, sem se locomover, sem perspectiva de vida, sem saber se o amanhã viria. 8 anos sofrendo daquela enfermidade. Só que Jesus enviou alguém para socorrer aquele homem, e foi o apóstolo Pedro. Pedro chega naquela cidade e encontra aquele homem e olha para aquele homem. E ele cheio de autoridade. Pedro cheio de autoridade. Por quê? Se você for ler os capítulos anteriores, a experiência que Pedro teve de ir lá no capítulo 1, ser ensinado por Jesus para ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Chega no capítulo 2, ele e toda a igreja é revestido de poder, foi capacitado pelo poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Quando chega no
você, nesta noite, eu e você, aprendemos aqui que através do Espírito Santo o milagre acontece. Quem é cheio do Espírito Santo profere bênçãos para o próximo. Quem é cheio do Espírito Santo consegue olhar para o próximo e desejar o bem para ele. Seja no ônibus, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na vizinhança. Irmãos, nós somos instrumentos usados por Deus. Deus nos tirou lá na sala do pecado, nos trouxe para a adoração ao nome dele. E nesta noite, Deus está nos revestindo nesta noite para pregarmos cura, pregarmos libertação, profetizarmos restauração. Deus está levantando homens e mulheres com a autoridade do Espírito Santo para dizer para este mundo que há jeito sim. Aleluia. A solução não está no homem. A solução não está no governo do Brasil. A solução está em Jesus. Eu falo isso pela palavra do Senhor. A nossa solução está em Jesus. Então, se eu e você somos instrumentos vivos do Senhor, não podemos ficar de boca fechada. Temos que profetizar o nome santo do Senhor, que é vida, que Ele restaura, que Ele liberta, que Ele cura. Jesus é o pão que nos alimenta. Jesus é a água que sacia nossa sede. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe aqui para a adoração ao nome dele. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E por isso nós estamos aqui para glorificar o nome dele. Pedro, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, olha para Enéas. Jesus Cristo te dá saúde hoje. Oh, aleluia! Imagine a alegria deste homem ao receber esta palavra, irmã Edilene. Imagina como um homem frustrado, 8 anos na cama, sem receber uma palavra, sem receber um abraço, sem receber uma atenção. Oh, estava frustrado, sem perspectiva de vida, estava vazio. E se ele acordasse no dia seguinte, ele pensava: amanhã eu não vou viver mais. É assim quando estamos sem perspectiva de vida. É assim quando estamos sem a direção do Espírito Santo de Deus. É assim quando estamos sem Jesus. Porque sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus andamos frustrados, desanimados, acordamos na segunda-feira e sempre falamos que segunda-feira é dia internacional da preguiça. Não, todo dia é dia do Senhor Jesus. De segunda a segunda é dia do Senhor Jesus. E se eu hoje começo a semana adorando o Senhor, com certeza as lutas virão, os problemas virão, momentos de adversidade teremos, mas só vamos vencer se nós somos revestidos de poder e recebemos Jesus na nossa vida. Outrora, estávamos frustrados dentro da nossa casa. Eu digo frustrados porque eu já vivi assim, frustrado, sem perspectiva de vida, sem alegria no meu coração. Mas um dia, alguém profetizou sobre a minha vida: levanta-te. A palavra do Senhor está falando para nós: vamos nos levantar deste marasmo, porque hoje o Senhor está trazendo para nós cura na alma, cura na mente, cura no coração, cura física, cura espiritual, para que o nome dele seja glorificado. Pedro recebeu essa palavra de Pedro e levantou-se, e Pedro falou assim: olha, levanta-te, Jesus Cristo te dá saúde hoje. E outra coisa, toma a tua cama, arruma a tua cama, arruma o teu leito. A casa dele estava toda bagunçada, Edilene. E como é que o nome de Deus poderia ser glorificado se a casa dele estava bagunçada? Como é que o nome de Deus pode ser glorificado se a minha casa pode estar bagunçada? Como é que o nome de Deus pode ser glorificado se a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida está meio indecisa? Jesus está falando: levanta-te. E ao levantar, arruma a tua vida, o teu leito, a tua cama,
fazer? Arrumar a sua casa. Porque Deus já havia falado: eu vou te colocar lá, mas eu vou te tirar. E Deus falou que ia me tirar mesmo, e Ele me tirou. E nesse período, o Senhor está trabalhando, e eu tive que tomar posição, William, colocar a minha casa, o meu coração em ordem, para que o nome de Deus seja glorificado. E através da minha vida, meus vizinhos, meus amigos, meus irmãos, a minha família toda, Deus está transformando, restaurando para o nome santo do Senhor. Aqui a gente está vendo que Enéas, ao sair do leito, arrumou a sua casa, arrumou a sua cama, e todos que estavam ao redor daquele homem se converteram ao Senhor. A minha vida, a sua vida, é testemunho vivo, santo do Senhor. Que tipo de testemunho nós estamos dando na nossa localidade, nos nossos vizinhos, na nossa parentela, na nossa família, onde nós moramos, na nossa localidade? Que tipo de testemunho eu estou dando? Deus nessa noite está falando: levanta-te, toma a tua cama, arruma a tua cama, arruma a tua vida, porque vidas irão ser alcançadas através de mim e de você. Pessoas irão se converter ao Senhor através do meu testemunho, do seu testemunho de vida. Eu não estou falando aqui de investimento, eu não estou falando aqui, eu estou falando de atitude, de comprometimento. Viver o verdadeiro evangelho genuíno de Jesus. Ter a mente de Cristo, ter a atitude de Cristo, ter amor de Cristo, ter a autoridade de Cristo para profetizar cura, profetizar libertação. E nesta noite o Senhor está falando: levanta-te, levanta-te, seja cheio de autoridade do Espírito Santo de Deus, seja como a vida de Pedro foi. Pedro foi cheio do Espírito Santo e foi ali profetizar cura para aquele homem, para que outras vidas daquela cidade pudessem ser alcançadas. Através da minha vida, através da sua vida, vidas irão ser alcançadas. A minha família será alcançada, a sua família será alcançada, porque precisamos desses últimos dias de revestimento de poder, precisamos desses últimos dias de restauração, precisamos dos últimos dias estar com a nossa vida no altar, precisamos nesses últimos dias estar em comunhão com Jesus, estar em comunhão com nossos irmãos, estar em comunhão com nossos vizinhos, estar em comunhão com os nossos amigos da faculdade, estar em comunhão com os nossos amigos de trabalho. É tempo de nós termos um compromisso mais profundo com o reino de Cristo. Aleluia, Deus. Quem vive comprometido com o reino de Cristo, ele dá testemunho bom. Pedro, cheio do Espírito Santo, porque se você for olhar pela vida de Pedro, Pedro foi um discípulo que deu mais trabalho para Jesus. Deu mais trabalho para Jesus. Mas Jesus, ele não olhou para as falhas de Pedro. Jesus não olhou pelas atitudes de Pedro. Jesus viu no coração de Pedro que tinha algo de especial, que através daquela vida, da vida dele, Deus poderia usá-lo na sua obra. E Jesus mudou o quadro da vida de Pedro. E Pedro, de discípulo, foi apóstolo, pregador do Evangelho. É assim que Jesus faz na minha e na sua vida. Muitos não dão crédito na nossa vida. Muitos acham que não há mais jeito para nós. Muitos olhavam para nós e se é um derrotado ou perdido, não há mais jeito, não há solução. Ou Jesus nesta noite está falando para nós: levanta-te, toma a tua cama e anda. É reação. Deus quer reação da igreja. Jesus quer reação de nós. Jesus quer que a gente use a maior ferramenta, que é a sua palavra, para pregar a palavra dele
Mas é preciso eu, primeiro, arrumar a minha casa, arrumar a minha vida, para que as pessoas possam olhar para mim e ver que há um Jesus verdadeiramente que muda a história. Muda a história. E Jesus nesta noite está falando para nós: levanta-te, levanta-te, toma a tua cama, arruma o teu leito, deixa Jesus trabalhar na sua vida, dá espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Chega de viver essa vida de marasmo, de vai e volta. Não, toma a posição de ir para o reino diante de Jesus. Quem está aqui, a autoridade do Espírito Santo está aqui para nos libertar nesta noite. Jesus está aqui para transformar, para libertar, para salvar, para curar. Se há alguém aqui enfermo, Jesus está aqui para curar. Se há alguém que precisa de restauração, Jesus está aqui para restaurar a sua vida. Ele está aqui. Você não pode olhar com seus olhos carnais, você não consegue olhar com seus olhos carnais. Mas eu estava ali tocando ali juntamente com meus amigos, eu estava sentindo, como eu estou sentindo, a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Aleluia. Trabalhando na nossa vida, no oculto do nosso coração. E eu vejo, eu sinto a presença de Jesus neste lugar. Você quer ser mudado? Quer ser restaurado? Quer ser curado? Curar a alma, mente, coração, saúde física, saúde espiritual. Nesta noite, Jesus está aqui para nos curar. Toda a potestade do inferno, tudo aquilo que o Senhor, que o diabo enviou para você, seja aniquilado em nome de Jesus, porque cura está sendo derramado nesta noite, na minha e na sua vida. O Espírito Santo está fluindo com bálsamo e Gileade, enviando o médico para curar a nossa ferida, a nossa alma, o nosso coração nesta noite. Oh, que eu toda a autoridade do Espírito Santo de Deus nesta noite. Levanta-te, toma a tua cama, seja curado, para a honra e glória do nome santo do Senhor, para que o nome de Jesus seja glorificado. É o nome de Deus que seja glorificado. Que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue falando no nosso meio, no nosso coração, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém.